foi para mim uma mãe em todos os aspectos. Teve algumas pessoas que na Rádio Cidade que estão ou que passaram pela Rádio Cidade que me deram dicas quando eu comecei. E uma dica que o Vanderlei me deu uma vez, eu guardei para sempre. Eu lembro que eu sempre gostei muito de fazer locução comercial. Eu brincava quando era criança em casa, gostava de. E aí um belo dia eu sentei, o Vanderlei estava saindo do programa que ele apresentava e eu olhei para ele assim: Vanderlei, como é que eu posso fazer para fazer uma locução igual a tua no comercial? E aí o Vanderlei olhou para assim: tu precisa colocar mais melodia na tua voz, mais melodia na tua locução. E aquilo ficou. Toda vez que eu vou fazer uma locução comercial, eu lembro dessa fala do Vanderlei. Como as coisas marcam, né? Ficam. É impressionante, né? O Vanderlei Ferraz, o Francisco Carlos, são exemplos, alguns colegas que nós temos e tivemos aqui que acabam sendo inspiração para isso. E o Vanderlei, agora ele também tá nas artes cênicas, sabia disso? Sério? Rapaz, o bicho não é fraco. Além aí do vozeirão, do trabalho no rádio também, eu já acompanho o trabalho que ele faz aí já há algum tempo aí, principalmente no teatro, e agora também ele está com a participação em telenovela. E é sobre isso que vamos falar hoje, né, Valdomiro? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu tô esperando ele se ajeitar ali na câmera, que ele já está conectado aqui. Tá enquadrando. Ele tá enquadrando direitinho ali para que a gente possa então bater um papo aí com o nosso Vanderlei, ou então para os mais próximos, o Vande Ferraz, né, que está conosco neste momento. Tudo certo aí, Vanderlei? Boa tarde. Acho que não tá dando aqui, deixa eu ver. Como está você? Acho que agora foi. Tudo certo, Vanderlei? Tudo certo, como é que estão vocês? Graças ao bom Deus estamos bem, meu irmão. Maravilha. Olha o vozeirão. Vou dar uma acertadinha aqui que eu resolvi colocar um fone aqui, porque a região aqui onde eu estou não é tão silenciosa e estava muito baixinho, eu não conseguia ouvir vocês. E você tá onde, Vanderlei? Eu estou em Balneário Camboriú. Olha, a Amanda adora Balneário Camboriú. Eu adoro Balneário. A Amanda adora. Ô Vanderlei, mas me conta essa história aí, como é que tu foi parar na TV? O nosso ouvinte, tem alguns ouvintes que estão nos acompanhando agora que certamente já ouviram muito o Vanderlei aqui na Rádio Cidade. Quem acompanhou muito o Vanderlei no trabalho aqui no rádio, mas do rádio ele foi pra TV. Como é que foi essa tua trajetória? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, né, dizer uma boa tarde, bom dia, né, eu não almocei ainda, né, não sei vocês, mas é uma satisfação para a gente estar aí falando com você, Valdomiro, a todos, a audiência da Rádio Cidade. Cara, assim, para ser bem curta a história, depois de... deixa eu só fazer uma pergunta antes para vocês, eu não estou conseguindo ver vocês, nós estamos por áudio ou por vídeo? Estamos nos dois, estamos no rádio e no YouTube também. Eu não estou conseguindo visualizar vocês aqui. Eu não sei, talvez seja eu aqui na minha operação. Mas estamos no rádio ao vivo e também no YouTube, ô Vanderlei. Perfeito então. Mas tudo bem, vamos lá. Você pode fazer de novo a sua pergunta que eu me desfoquei aqui. Antes, deixa eu só mandar um abraço para minha amiga Anice, que conectou agora, e a turma dela, diz ela, a família ali no Poço Fundo que está nos acompanhando. Ô Vanderlei, a minha pergunta foi, como é que foi essa tua trajetória? Você que tem um trabalho de muitos anos no rádio, não só aqui em Brusque, né? Mas como é que foi essa tua ida pras telas, né? Você que tá numa parte... exatamente, como é que se deu esse teu caminho saindo do rádio para ir pra TV? Na verdade é uma história muito antiga, lá de quando eu era criança, né? Eu nasci em Mato Grosso do Sul, na Viraí, e fui criado em São Paulo até os meus 14 anos de idade. Lá a gente tinha uma espécie de ruído, eu vou dizer assim, por parte de uma das minhas tias, de que ela via potencial em mim e fomentava aos meus pais, leva ele em programa de televisão, esse menino é um artista. Na época eu me lembro muito bem que Sidney Magal era primeiro lugar nas paradas e eu inventava, minha mãe gostava de deixar o meu cabelo comprido, nada mais irônico do que agora na atualidade, né? As pessoas vão pela moda, né? Do que verdade. Do que dá menos trabalho, tudo bem usar uma barba, mas usar um cabelo mais curtinho é muito o que está na moda. Então eu sempre fui um cara meio na paralela da tendência, então eu meio que fazia a minha moda, mas eu estou deixando o cabelo um pouco mais comprido agora por conta dos personagens e dos projetos que eu me inseri na questão da atuação. Mas voltando aqui, então eu já tinha essa coisa meio do cabelinho comprido, da época de Sidney Magal, meio que reprisava ele em casa, era o meu jeito palhaço de ser e interpretava imitando ele, então isso despertou numa das minhas tias esse lado que ela via, que não era só uma brincadeira, só uma atração em reunião familiar, mas de que era um ator. Pois bem,
eu segui a minha vida na escola, fazendo aquela coisa sistemática da cultura da sociedade, que era estudar para se formar e ter uma profissão como um médico, como alguém que tivesse algo importante na sociedade, né? Nada contra, mas só frisando aqui que eu não queria ser médico, eu queria ser engenheiro. E eu tinha também a ideia de ser um piloto de avião. Ironia também, porque eu tenho muito medo de altura, né? Espero curar isso também em breve. E aí a minha vida foi seguindo. Eu acabei entrando no rádio por conta da voz. Quando eu passei da puberdade para a fase adulta, a minha voz ela foi ficando mais grave. Então as pessoas achavam, além da questão de ser uma voz de homem, vamos dizer assim, uma voz de locutor. Mas eu cantava em festivais, eu arranhava cantar, sempre gostei muito de música, mas não é uma coisa assim de que eu ame ao ponto de não viver sem cantar. A gente nunca vive sem música, mas eu percebi que eu vivia sem cantar, né, sem estar nos festivais. E no meio de tudo isso eu fui criando uma legião de fãs que era o pessoal que estudava comigo no curso de técnico em contabilidade. Pois bem, vou chegar lá. Eu estava num escritório de contabilidade, fazendo a parte de estagiário, né, trabalhando ali por um período, e um compadre de um dos sócios desse escritório de contabilidade era compadre de um gerente de rádio. Um belo dia ele me visitou por conta de um comentário que eu fiz na igreja católica, na missa. Eu participei da liturgia porque eu era apaixonado por uma garota, filha de uma dentista da cidade, que eles eram muito ativos dentro eu não sei como é que é o nome disso hoje, mas dentro do grupo da Eucaristia da Igreja Católica. E eu comecei a participar de grupos de jovens. E aí logo viram a minha voz, eu era escolhido desde os 6, 7 anos de idade para fazer jogral. Eu sempre tive uma boa leitura, né, e talvez uma boa dicção, uma boa gramática, mas era uma voz de menino, é claro. Mas eu era comunicativo, né? Sempre fui meio que a atração da sala, sempre fui bagunceiro, sempre fui da alegria, né? E aí, nesse momento em que eu fiz esse comentário da igreja, que é toda aquela intermediação que o comentarista de uma missa da Igreja Católica faz, para a entrada da primeira leitura, da segunda leitura e depois do evangelho, onde o padre faz ali o sermão, que para os evangélicos é a pregação, eu fazia toda essa intermediação. E nesse período, esse compadre viu um potencial e foi lá no gerente da rádio e falou: você tem que dar oportunidade, já que você está precisando. E foi assim, em 1993, que eu entrei no rádio FM, e aí automaticamente já migrei para o AM, quando alguém faltava, eu ia lá fazer o rádio jornalismo, né, a leitura dos jornais, a apresentação. A partir daí eu comecei a aprender a escrever um pouco também as matérias, né? Isso era no tempo que ainda era a CAI, aqueles gravadores que a gente assim com as duas mãos colocava no ponto, ia lá pegar o A no lixo, né, para colar. Então era um pouco antes, talvez uma década antes do digital chegar, né, porque em 94 para 95 realmente o CD chegou, né. E aí, fazendo todo essa introdução para essa história, eu vim fazendo desde 1993 uma carreira no rádio. Trabalhei, no meu currículo por escrito deve ter ali umas 13 ou 14 emissoras por uma escolha minha, né? Quando eu estava um período já de um ano, ou perto de um ano, que eu via que não estava muito cômodo para mim trabalhar naquela emissora, eu já tinha tido aquela experiência ali. Eu procurava uma emissora que tivesse para ganhar mais experiência, né? Além da experiência, uma emissora que tivesse mais audiência, ou que eu ganhasse um salário um pouco maior também, para mim subir nessa, né, propagando exatamente isso, né? Aí em 2005 eu cheguei em Brusque, né, e trabalhei na Rádio Cidade até 2009, quando eu me retirei, na verdade, para um projeto político da cidade, né? E quando foi em 2016, acabou esse projeto político e eu comecei a buscar não mais entrar no rádio, mas que eu trabalhasse de uma forma diferenciada dentro da comunicação, né? Que eu continuasse me expressando de uma forma diferenciada. Mas ali eu já tinha tido, em Foz do Iguaçu, quando eu passei um período lá, eu tive uma participação num curta-metragem. Na verdade não era um curta-metragem, era um mini documentário da história de Naipi Tarobá, lá das Cataratas do Iguaçu. É uma lenda e que se transformou em um projeto de um filme, que virou depois uma série, mas ele não teve a propagação que teria hoje por conta de não existir. Isso foi lá em 2004, um ano antes, um pouquinho antes de eu vir para Brusque, né, para Santa Catarina. E quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar na Rádio Cidade, algumas pessoas passaram a conhecer o meu trabalho, né? O Aldo Faquinello, que me abriu as portas, o pessoal também do jornalismo, dentro do futebol também, a minha voz até inclusive
está na Rádio Cidade até hoje. Mas voltando lá, em 2016 para 2017, eu entrei no curso de atuação porque eu queria muito fazer a dublagem. E a dublagem no mercado brasileiro, pelo menos, ela não é aceita, ela não tem uma certificação. Então, para ter o DRT, para ter a certificação, eu tenho que fazer o curso de ator. Eu preciso ser ator para ser dublador. Então, a minha veia era mais para ficar atrás das câmeras. Por conta da idade que já tinha chego, eu achava que estava muito tarde para eu ir à frente das telas. Então, eu procurei fazer o curso de atuação para ter o DRT, para daí me fazer uma iniciação na dublagem. Eu fiquei curiosa com o seguinte, a gente deu aqui essa pincelada dessa... É Amanda, Vanderlei. Amanda, prazer. Essa peça que você vai participar dessa cena que você vai participar, de uma peça, né? E como é que foi pra você entrar dentro das artes cênicas? Porque você falou da sua trajetória no rádio, mas você teve o contato com as artes cênicas, você fez algum técnico, alguma faculdade, ou foi do nada? Sim, era aí que eu cheguei aí e deixei um tempinho, porque eu gosto muito de falar, né? A gente fala e acaba não deixando o entrevistador nos entrevistar. É coisa de quem fala bastante, né? É papagaio de pirata, mas gosta de falar. Foi aí que eu cheguei, quando foi nessa transição que eu precisava entrar na dublagem, precisava atuar. E para ter esse DRT, esse certificado, junto inclusive ao SATED de Florianópolis, que foi aonde eu fiz a banca, eu entrei num curso através do Instituto JP, que até hoje ainda tem endereço fixo aqui em Balneário Camboriú. Eu mesmo morando em Brusque, eu consegui esse contato através do Facebook ou redes sociais. Eu acho que nessa época nem existia... Talvez existia o Snapchat e já o Instagram, mas muito no começo ainda, então não tinha essa veia que tem hoje, né? Toda essa parte moderna que tem hoje. Então eu cheguei pelo Facebook no Instituto JP e ali comecei. Eu fiz durante 2 anos e meio o curso de atuação e para mim foi uma experiência bacana, mas até hoje você busca se adaptar, porque a gente tem muito aquele mecanismo de quando liga a câmera gravando, você busca caprichar na sua dicção, você busca caprichar na sua gramática para não falar palavras erradas. Por mais que seja um personagem, você precisa se ater ao roteiro, né, da direção, construir aquele personagem, mas quando são participações pequenas, que é o que eu fiz até hoje, então você não consegue ter uma vida num personagem. Então precisa cuidar muito para não ficar com a voz de locutor, com o comportamento e a educação vocal de um comunicador de rádio. É muito diferente, né? As pessoas, às vezes, que está do outro lado não tem essa percepção, talvez pela voz. Nossa, que voz de locutor, porque isso é muito forte, né? Isso é muito marcante. Então, também é um peso que a gente carrega, de alguma forma, que nos coloca numa linha paralela, não. O diretor já diz, não é isso que eu quero, eu preciso que você seja mais orgânico, mais natural, tá muito comunicador. Muito bom, claro, ótimo, bacana, legal, mas não é isso que a gente quer. Então, essa adaptação, essa ponte, essa alça que você precisa fazer para se adaptar é bastante difícil. Eu ainda estou no caminho, né? E é uma construção, né? Você precisa estar sempre se desconstruindo e construindo. Eu não fiz até hoje nenhuma peça de teatro, fiz algumas participações, mas era mais na linha da comunicação. Então, você atuava, mas mais como uma narrativa, né? Mais como um narrador e um intermediador. Eu até, na época, nem registrei isso também, inclusive. Pode falar. França, boa tarde, tudo. Quem? Vanderlei, uma pergunta, né? Como você não tá no... É o Matheus França, Vanderlei. Como você não tá no polo central, onde realmente tá os atores, o grande polo de atores, que é Rio de Janeiro e principalmente Rio de Janeiro e também São Paulo, como é que faz para você conseguir essas participações em projetos assim, sendo que você não tá no meio dessa turma, que realmente é um grupo que às vezes é muito fechado e pessoas que não moram nesse polo talvez não consigam entrar para fazer uma participação ou conseguir um papel de destaque numa novela, num filme ou num seriado, ou quem sabe até num grupo de teatro? Perfeito. Na verdade, também é um caminho bastante estreito e bem árduo, né? Porque se você tem recurso financeiro para pagar na frente, como a gente diz, né? Para ficar durante 1 ano, pelo menos, se programar, pelo menos para isso, você vai morar no eixo Rio-São Paulo e começa a fazer os contatos nas agências, né? Eu, particularmente aqui, como eu fiz para chegar até lá, foi tudo assim... Talvez seja uma colheita de todos os meus movimentos ou dos meus posicionamentos
ou das, sei lá, talvez das atitudes, das conexões. Eu acredito muito hoje em conexão, eu participo de um ecossistema também de networking, e isso fez muita diferença, mas antes tem feito muita diferença. Não necessariamente na atuação, mas nos contatos comerciais e empresariais, e aí sim você consegue propagar aquilo que você faz no dia a dia. Mas para a atuação, foi um caminhar. Eu comecei a fazer curta-metragens e às vezes as pessoas acham que a gente está ganhando dinheiro para isso. Não, a gente paga para estar dentro de um curta-metragem. E por que funciona dessa forma? Não é que você paga para entrar em algum canal. Não, não é isso. Você paga uma produção para você ter um material oficial. É como se você fosse hoje um pequeno empresário e tivesse que pagar para veicular a propaganda da sua empresa. Então, não é muito diferente disso. Por exemplo, você quer trabalhar, você quer ser apresentador de rádio, aí você vai numa emissora, o quadro está completo, mas a emissora tem, no departamento comercial, espaços que vão alocar, fazer um aluguel, comercializar aquele espaço para que você busque patrocinadores e pague a emissora por aquele espaço, né? Você compra aquele horário e ali você faz os seus patrocinadores, que são seus colaboradores, que vai fazer com que você tenha êxito naquele programa, e aí a gente fala de uma forma geral. É mais ou menos assim na atuação, você entra num pacote com um grupo, vamos colocar aí 15, 20 pessoas, e você busca pagar uma produtora que vai fazer um roteiro, que vai buscar uma história, e aí já coloca você como determinado personagem, e você vai fazer os ensaios e você vai produzir aquele material para depois colocar no YouTube, para depois colocar nas suas redes sociais ou num canal, ou prospectar ele em algum canal de comunicação que você tenha. A verdade é que mostrar o seu trabalho. Não é um caminho mais fácil, não é um caminho fácil em qualquer área, né, Vanderlei? A gente sabe quanto em qualquer área. Exatamente. Claro. Às vezes, assim, o interessante desse mundo é o seguinte: o Vanderlei citou o exemplo do rádio. Às vezes você tem talento, e você tem talento de só, mas às vezes para você entrar, você precisa. Eu vou me colocar como exemplo, não que na época eu tivesse talento, né? Mas eu estou no rádio graças a algumas pessoas que eu fui cruzando o caminho, que foram indicando, fulano ali, precisa lá, ciclano lá. Você citou o exemplo do seu Aldo. O seu Aldo Facriano é quem me abriu as portas para a Rádio Cidade e quem apostou no meu talento, mas houve lugares onde eu fui, não, enfim, não, porque não é nenhum lugar assim, se tem o caminho é fácil para se chegar. Agora você está participando, Vander, de um, e aí eu quero que você conte, eu não quero né, trazer, eu quero que você conte. Mas o teu talento já chegou aí numa produção de escala nacional da televisão, é isso? Eu acho que até respondendo a tua pergunta, mas também um pouco eu tô numa entrevista aqui, daí depois eu te aviso quando eu for. um pouquinho da minha agenda. Não sou famoso, não tô. Hoje eu já não busco mais isso. Lá atrás talvez, né? Pela imaturidade, mas hoje na maturidade você busca um lugar ao sol. Até respondendo a tua pergunta e o finalzinho da pergunta do França, assim, como é que eu cheguei até lá? Nesses movimentos todos aí que eu fiz, eu acabei agregando valor dentro de uma produtora que é a Mosato, aqui de Balneário Camboriú, que agencia modelos, atores e influenciadores. Inclusive estou estudando aí já para daqui a pouco ter algum tipo de conteúdo no Instagram, nas redes sociais, para criar mais essa, que a gente se fala muito hoje, essa autoridade, para ser mais visto, porque eu sou um cara não melhor do que você, Valdomiro, não melhor do que a Amanda, nem do que o França, porque vocês têm muito o dom também da comunicação. E hoje é muito disso, sobre onde você se posiciona e o que você realmente ama fazer. Só que eu estou ainda ressignificando muito a minha vida, o meu lado da alma, o meu lado do espírito, porque nós somos três, né? Espírito, alma e corpo. Então você precisa se cuidar muito, porque vai muito do posicionamento enquanto você é quanto pessoa, porque você pode amar determinadas coisas, mas você pode amar simplesmente o que faz, e a minha essência, ela é a comunicação, né? Eu gosto muito de estar no meio das pessoas falando, alegrando elas, sendo piada para elas e rindo da piada delas, copiando, porque a roda já inventaram a roda, a gente só precisa fazer com que ela rode de uma forma diferenciada, mas não querer reinventar a roda, né? Então, o que acontece? Eu sou comunicador, sou locutor, sou dublador hoje, né? Ator, eu sou apresentador, entrevistador, eu sou animador de programa de rádio e de TV, embora
eu nunca consegui ter uma projeção na questão de um apresentador de TV aqui em Santa Catarina, até porque eu não fui nas emissoras, porque existe muito um sistema dentro das emissoras, né? A partir do momento que você apresenta um programa local que fale para, sei lá, 50, 100, 200 municípios ou 30 praias ao longo dos balneários que temos por aqui, você tem uma certa dificuldade, porque você não pode isso, não pode aquilo, porque você precisa estar dentro das 4 linhas do padrão daquela emissora. Então, eu não gosto disso, eu gosto de fazer um comercial de uma ótica, fazer um comercial para uma emissora de rádio, como é o caso, né? Eu tenho facilidade, e até hoje eu faço as chamadas de futebol da Rádio Cidade. Então eu gosto de ter essa liberdade de fazer várias coisas para me trazer também essa cancha e essa experiência, né? São várias linguagens diferentes. Inclusive, eu já gravei dezenas de audiobooks, tenho sido requisitado aqui por fazer livros com coautores, que digamos, temos lá 25 a 30 pessoas renomadas no mundo dos negócios, dos business, do disruptivo, que foi o último livro que eu fiz agora de autoria de Marcela Zorzo, que traz 34 coautores, e tem um prefácio, né? Lógico que a gente conta 35 capítulos, mas são 34 pessoas falando de como viraram a chave e foram. E eu sou a voz dessas pessoas, eu sou a voz, a grande voz que conta grandes histórias. Então esse é um nicho também que eu atuo. Então eu estou buscando hoje empreender no digital exatamente para ter algo, um foco central, mas eu tenho vários produtos que eu posso estar agregando na vida das pessoas que são paralelos, que está dentro da comunicação. Então, para chegar na Rede Record de televisão, eu estou até hoje associado, eu acho que o contrato nosso deve vencer em março agora do ano que vem, com a Mosato, como eu falei, repito, ela treina modelos, atores e influenciadores. Foi aí que eu vim todo com essa conversa de um conteúdo na internet, né? Eles também trabalham com influenciadores. Daqui a pouco a gente renova esse contrato e eu vou trabalhar também junto com eles. Porque dessa forma, com a agência, eles fazem essa alça para clientes que talvez procurem a agência com aquele determinado perfil. Então, o meu perfil dentro do hall, do casting da Mosato, chegou até a Record, por conta até de uma conversa que eu tive com o Rafael, que é o proprietário, sócio majoritário e proprietário da Mosato, que estava trabalhando fora. Eles têm um projeto que trabalha com Alphaville em São Paulo. Eu até por conta dos meus compromissos não consegui estar nesse projeto. Então eu avisei o Rafael, falei, olha, a Record está entrando com muitas produções agora, faz um contato lá, né? Mas ele tá cadastrado com a Record, é claro, mas fez esse movimento de um contato. Então, como a Record precisou estar em Torres, Rio Grande do Sul, que fica a 400 quilômetros daqui de Balneário, por ser uma região muito requisitada até das locações de outras emissoras para grandes gravações, Torres e Cambará é maravilhoso, tem canyons, tem praias e canyons com pedras que tem, sei lá, 30, 40 metros de altura e um mar maravilhoso. Então é muito parecido lá com a Ásia, é muito parecido com a África, né? Então, para não se investir muito dinheiro para ir até lá, para o Egito, para a Ásia, para a África, buscando essas locações, ficou-se aqui em Torres. É perto, inclusive, de Praia Grande, que infelizmente teve aquele acidente, né, com o balão, né? Nós temos, infelizmente, o acidente ali com o nosso Leandro, que era da diretor técnico. Sim, exatamente, da escola, né? de patinadores aqui eu acho que até era do Cônsul Carlos Renault, aqui de Brusque, né? Que inclusive eu falo isso com proximidade, porque eu trabalhei com o Leandro na minha casa. Eles foram lá com o pessoal no meu home studio, gravar com as meninas, toda aquela parte artística e lúdica das apresentações de fim de anos. Eu acho que por 3 anos nós fizemos esse material. Então eu fiquei profundamente triste quando aconteceu tudo isso, e foi apenas uma semana depois, quando eu voltei. Eu passei por Praia Grande, eu vinha de Cambará, que eu participei também da série Jó, que está começando agora, mas eu até não divulguei muito, porque minha participação é muito rasa, né? Eu apareço assim no fundo da cena. Já em Paulo Apóstolo, eu acabei tendo a proximidade com a assessoria da direção para ser o cara que interagia na cena com o protagonista para render Paulo quando eles se salvam no naufrágio. E aí a tua participação ali é um pouco maior, né? Aí tive uma participação maior, até na cena onde Paulo tem quando o povo de Malta ataca ele, mas entende que eles eram inofensivos e se salvaram do naufrágio, existe ali um dialeto, né? Então eu falo alguma língua estranha
mas na edição eu apareci apenas, é muito rápido, mas eu tive várias aparições curtas e rápidas, nessa interação de cena como elenco de apoio, já não como figuração, e acabei tendo essa continuação lá na cena da cobra, onde Paulo é picado, né? Então, junto com o povo de Malta, a gente entendeu que eles não eram um povo que nos seria um povo que nos trariam alguma... que a gente pudesse temer, né? Que fosse alguém que viesse para tomar a nossa terra. E sim, estavam se salvando e precisava apenas de uma tenda, né? Pode falar. Ô Vanderlei, o tempo é nosso adversário, já estamos aqui com o tempo estourado. Eu vou precisar encerrar nosso bate-papo. Te agradecer aí por esse bate-papo, mesmo que rápido aqui. Eu sei que tem muita história para contar e muita história boa. Sim. Né? E tenho certeza aí de que você tem uma carreira promissora aí pela frente também. Teu talento no rádio, teu talento na comunicação, é uma opinião minha aqui, né? Eu conheço de sobra, né? A gente sabe teu talento. E a gente deseja esse sucesso que ele se estenda também aí nas telas, seja da televisão, seja do cinema, porque talento não te falta. Obrigado, Vanderlei. Obrigado você, Deus abençoe vocês aí com o programa, que continue sempre nessa linha. Eu quero agradecer a você, ao França, a Amanda, que estiveram aqui falando. Espero ter respondido aí a pergunta de todos. Basicamente, da comunicação migrei para a atuação, por uma necessidade de uma ideia, de um desejo. Fiz o curso para tirar o DRT e me agenciei numa agência que caiu aqui, escolhida por Torres, da equipe da Record, e fui para a Rede Nacional. Então é apenas o começo. Eu quero agradecer, para finalizar, a todo o corpo aí artístico da rádio, e principalmente o Aldo Fachinello, que lá em 2005 abriu as portas para mim, quando a emissora era lá, bem na esquina da ponte estaiada aí de Brusque, né? A gente tem muitas lembranças de tudo isso, tem muito carinho pelo Aldo, pela Carmen, esposa do Aldo, pelos filhos dele, por toda a história e por esse coração que ele tem, que abre pra gente. Então a gente só precisa colocar o que a gente tem de melhor no nosso potencial e se doar e fazer com amor, né? Quem sabe um dia a gente esteja aí falando com mais tempo, né, com mais tranquilidade essa trajetória. Obrigado, Valdomiro, a todos, tá? Grande abraço. Um abraço, meu querido. Esse é o nosso